Olá, tudo bem? E aí? Eu tô aqui porque você deve ter visto o vídeo 1, que é o relato de uma experiência de quem teve a Covid e teve que ser internada, da minha live Quem Tem Medo de Covid-19. Paula Lessa conta como é que foi. Então, no início, ela dá o relato da experiência dela e agora você tá aqui no vídeo 2, em que a gente fala sobre a importância do psicólogo hospitalar na pandemia. Curta, comente, inscreva-se aqui no canal. Vamos fazer esse canal crescer para virar um grande bate-papo entre todos, conscientização, informações, diversão, tudo. Deixe sua sugestão, compartilhe. Tem gente precisando ouvir essa palavra de hoje, hein? Então, bom vídeo. Agora a gente vai para o segundo momento, a gente vai falar, né, Paula, da importância da psicologia hospitalar na pandemia. Vamos lá, cuidados humanizados é o que o psicólogo traz, ensina e coordena. Né? Me fala da importância da psicologia hospitalar na pandemia. Depois a gente vai falar do psicólogo em si, para poder dar esse toque, né? Para quem precisar de psicólogo, como é que funciona, que isso é importante. Eu quero a professora Paula também ensinando a todo mundo aqui. Mas fala da importância da psicologia hospitalar nesse momento de pandemia. Só para poder introduzir, né, esse diferencial, a psicologia hospitalar em si, para tratar qualquer tipo de situação no hospital, é fundamental, né, porque ela está ali para minimizar o sofrimento, né, ao longo do processo de internação. Então, isso já é de suma importância dentro de qualquer tipo de enfermidade. Agora, já o Covid-19, né, ele tem uma característica muito importante, diferencial, que é a necessidade de isolamento. E um isolamento que é um isolamento muito duro, tá? Porque você fica ali sem ter muita comunicação com as pessoas, as pessoas não interagem muito com você porque tem risco de gotículas, né? Enfim, as pessoas têm muito medo. Os profissionais também têm muito medo. Não acho que eles estão errados de ter muito medo, mas quem está na chuva é para se molhar, né? Se eu estou ali para trabalhar e eu tenho que realizar meu trabalho. Então, eu sou assim, né? Então, eu espero, de uma certa maneira, isso também. Então, o psicólogo hospitalar, dentro de uma situação dessa, de pandemia do Covid-19, ele poderia estar estabelecendo estratégias, não só para lidar com o paciente, como com a família do paciente, que muitas vezes não sabe o que está acontecendo, tem que não tem separado, notícia. Né? Como ele vai trabalhar a questão do cuidado integral, o cuidado humanizado junto à equipe. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, nossa, o psicólogo vai lá, vai atender umzinho de cada vez. Não, não é só esse trabalhozinho de cada vez. O trabalho é muito maior do que isso. O profissional da psicologia ele tem projetos, ele trabalha unificando, fazendo com que a equipe tenha uma coesão, para que ela possa, além dessa coesão, buscar a especificidade, a necessidade, o que cada paciente precisa. Sabe? Ela é ali ela é uma ligação, ela faz uma ligação, ela faz com que o cuidado não seja compartimentalizado, para que ele não se perca, que ele não se quebre. Então, o psicólogo, ele cria, lógico, com a devida autorização da instituição que é o hospital, ele trabalha para a instituição, mas ele também trabalha pelo bem-estar, né, e no abrandamento dessa situação de adoecimento e retenção dentro do hospital, né? Então, ele cria, ele inventa mesmo, ele cria a partir dos seus saberes possibilidades de melhora de qualidade desse tempo passado no hospital. Né? Dá exemplo pra gente. Isso, eu vou te dar um exemplo disso. Para além do atendimento individual, né, de que alguém poderia ter ido lá conversar comigo. Por exemplo, você tem, entre as atribuições do psicólogo hospitalar, você tem a psicoeducação. Né? O que seria? É empoderar a pessoa de conhecimento a respeito do que ela está passando. Que é o adoecimento dela, que é o que eu não tive. Entendi. Né? Ou seja, alguém que pudesse chegar ali e conversar comigo depois que eu tive o médico que eu contratei, aí eu tive. E como isso mudou? Porque quando ele pôde tentar explicar para mim o que eu tinha, como ia evoluir, a fase em que eu estava, eu nem sabia que o Covid tinha fases. Fase 1, fase 2, fase 3. Eu estava na segunda fase, ainda teria uma outra fase, que eu ia sentir isso. Nossa, isso me empoderou de uma confiança
de que eu falei assim, eu vou ser a melhor paciente do mundo. O que é para eu fazer? O que eu tenho que fazer para melhorar? Maravilha. Né? Então, sem essa informação, eu estava à deriva. Eu era uma nau desgovernada, né? Eu não tinha um horizonte, né? Então, a psicoeducação é importantíssima. Então, isso, por exemplo, uma atribuição da psicologia, uma outra atribuição, a psicoprofilaxia, que é empoderar a pessoa de certos potenciais para lidar com dificuldades, né? Em quadros de adoecimento, né? Então, por exemplo, digamos, olha, é um trabalho que não é tão pedagógico como seria a psicoeducação, que é mais pedagógico também, mas ele vai trazer um empoderamento psíquico para você lidar com as coisas que podem acontecer dentro de um quadro de adoecimento. Então, isso também era uma coisa... Tipo o quê? O que é a psicoprofilaxia? Falando aqui para a galera que não estudou comigo nesse semestre. Então, eu vou trabalhar... o psicólogo, ele vai trabalhar, ou ele vai trabalhar diretamente com o paciente, ou ele vai empoderar ali, ele vai passar essas técnicas, né, para as pessoas que lidam diretamente com o paciente, para que ele tenha ali um certo potencial maior e mais expectativa, mais esperança, uma atitude mais positiva, mais proativa, mais engajada, né, com a situação que ele está vivendo. E aí são técnicas específicas que podem ser desde um atendimento individual, uma conversa, até mesmo envolver ali o paciente em alguma atividade, alguma coisa que possa estar trazendo para ele esse sentimento, né? Essa caminho da cura, né? Isso. Não é eu vou me afundar aqui, estou deprimido, minha vida acabou, estou no fundo desse hospital. Não é isso. É caminho da cura. Para isso tem que ter técnica. Né? Uma outra não é só dizer você pode, você não é isso. Não, para isso tem que ter psicologia hospitalar. Sem psicólogo hospitalar você não faz isso. Tá? Então, assim, aí uma outra coisa também que eu fiquei pensando, né? Uma outra atribuição que é a atribuição de enlace, né? Que é você desenvolver projetos para lidar com determinados tipos de enfermaria. Ok, eu sei que Covid tem ali a questão do contágio, né? Eu, no meu caso, eu estava num quarto, mas tem enfermarias de Covid, pessoas com Covid. E aí você precisa pensar, o que a pessoa pode... lógico que no momento em que ela chega muito grave, com mal-estar, não tem muito como com que você se distrair, né? Mas eu ficava pensando, enquanto eu estava lá, assim, poxa, será que não teria na minha cabeça, né, eu pensando, um aplicativo de livros disponibilizados pelo hospital, um aplicativo, sei lá, alguma coisa que eu pudesse ter acesso e aquilo me trazer algum conhecimento ou me distrair, já que, por exemplo, eu não posso fazer um projeto em que eu leve livros na enfermaria, né? Eu não posso fazer um projeto em que eu leve brinquedos para as crianças brincarem. Não pode ter objetos que as pessoas não podem tocar, não podem compartilhar coisas. Mas né? o que eu posso poderia fazer ter um de virtual? aplicativo. Pois O paciente fica com o celular dele, né? O paciente fica com o celular, né? Bom, então, em alguns lugares ficam e outros não ficam. No CTI, por exemplo, você não fica. Né? E no quarto eu fiquei, mas não sei como funcionaria, por exemplo, numa enfermaria. Mas também eles não viam usando, não, tá? Então eu não sei até que ponto eu ficaria ou não ficaria com o celular, mas foi o que me ajudou. Eu até buscava deixar mais escondidinho, mas também quase não iam lá, então também não iam me ver usando o celular. Então, aí... Mas seria uma boa ideia essa coisa do aplicativo. Seria interessante você ter um aplicativo para você entender um pouco do que você tem, entender um pouco das fases, entendeu? Ouvir melhor o seu corpo a partir de algumas explicações, ouvir sobre possibilidades de medicações, num sistema de você ficar mais calma, né? Eu acho entender um pouco do que está acontecendo, né? E ficar mais calma. Depois que eu passei do período de desespero, que foram os 3 primeiros dias, eu testava no desespero e eu fui melhorando, né? Eu fui progredindo. Eu comecei a ter uma atitude ali meio que na minha cabeça de consultoria. Tipo assim, eu vou observar, cadê as coisas que eu ensino? Né? Cadê as coisas que eu tanto prezo? Né? Eu comecei a entrar nessa atitude de consultoria e a pensar. Né? Mas isso só começou a acontecer depois que você viu a sua própria melhora, né, Paula? Exatamente. Depois que o médico entrou e que você começou a ter, isso bem depois. certo o saber e um controle do que você estava passando. Quando eu consegui estabelecer uma relação de confiança com alguém ali no meu cuidado. Isso é muito importante. Você confiar em quem cuida de você. De outro lado, a ansiedade toma conta
né? Inclusive, bom, a gente está chegando aqui ao nosso terceiro momento, então a gente vai ficando por aqui para marcar para o meu YouTube, o canal do YouTube que vai ter o nosso bate-papo também. Quem tem medo de Covid-19, a gente está saindo do segundo momento e indo para o terceiro momento, em que a gente vai falar, a gente falou de ansiedade aí, a ansiedade altera a respiração. Nossa. E Covid tem uma dificuldade, cria uma impossibilidade de uma plena respiração. A gente vai falar sobre isso no terceiro momento. Então, obrigado por ter assistido esse vídeo aqui no YouTube e assista o terceiro. No terceiro momento, a gente vai falar sobre a ação do psiquismo na piora ou melhora da Covid-19, os possíveis transtornos.